vídeo a seguir contém fortes spoilers de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Se você não quiser spoilers, por favor, evite assistir esse vídeo, beleza? Daqui pra frente, você vai seguir por sua própria conta e risco. Eu tô te dando tempo pra sair, hein? 3, 2, 1. Olá, internet! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago pra vocês a crítica de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Me desculpe pelo atraso, tá bom? Teve alguns imprevistos aí acontecendo e acabou que eu não consegui soltar a crítica antes, mas isso é um ponto positivo, porque a crítica ela foi refinada. Desde a primeira vez que eu vi o filme, quer dizer, desde a única vez que eu vi o filme até esse presente momento, eu saí reavaliando ele na minha cabeça e observando pequenos defeitos aqui e ali que acabaram chegando nessa conclusão que pode ou não ser a definitiva nessa crítica, tá bom? Então bora lá. O começo do filme vem exatamente da onde acabou ali Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, não tem diferença de timing nenhum, tá? É exatamente onde acabou o filme. E daí a gente tem o seguinte, o Peter tá tentando salvar a MJ ali do meio da multidão, que tá falando que ele é uma ameaça e tal, tentando avançar nela, você é a namorada do Homem-Aranha, e a gente tem uma sequência até que maneira do Peter fugindo das pessoas, jogando teia pra um lado e pro outro, sem saber o que fazer e tal, entrando no metrô, indo pra casa dele, e a May descobrindo que todo mundo sabe que o sobrinho dela é o Homem-Aranha. Até aí é uma cena muito bacana, é uma cena muito legal. O problema é que a composição inteira desse primeiro ato dá a entender que o filme seria outro, só que veio alguma ordem de cima falando, não, agora vai ser multiverso. Pega o que tu já gravou, faz alguma coisa aí e depois vai pro multiverso. Por quê? Logo depois que o Peter chega em casa e a May descobre que todo mundo sabe que o Peter é o Homem-Aranha, começa uma sequência de jump cuts dentro do filme. Ah, beleza, o governo foi na Stark Industries recolher os drones. Pô, o governo conseguiu um mandato de busca e apreensão para invadir a casa do Peter e levar ele sob custódia. Pô, o Peter tá sendo interrogado, a MJ tá sendo interrogada, a Tia May tá sendo interrogada, o Ned tá sendo interrogado, o Peter vai responder em liberdade, o advogado dele é o Demolidor, o Peter tá aplicando pro MIT, o Peter vai morar com o Rap. Tá ligado? É nessa sequência. E eu não tô zoando. Eu queria muito que isso daqui fosse só uma piada. Mas esse primeiro ato, ele começa exatamente desse jeito. As coisas vão só uma atrás da outra. Tu não consegue nem acompanhar direito. Tanto é que tem até uma referência a Liz no meio do filme que ninguém pegou direito, porque é muito rápido. Ela aparece numa capa de revista ali falando, dando entrevista sobre o Peter, chamando ele de mentiroso, tá ligado? Mas tipo, a edição é tão ligeira, tão zoada, que não dá pra ver direito. Então, assim, isso foi um pouquinho problemático pra mim, porque não deu um direcionamento legal do que tá sendo feito quanto ao fato de que o Peter Parker é o Homem-Aranha. Tudo que a gente consegue entender direito é que o governo conseguiu recolher os drones e levar pra algum lugar, o Peter tá sendo processado por ser o dono desses drones, e o Matt Murdock, que é o advogado dele, aliás, parabéns pro Charlie Cox, que conseguiu voltar pra Marvel, dessa vez como demolidor definitivo do UCM, e ele voltou ali pra ser o advogado do Peter e provar que ele é inocente e não responsável pela morte do Demolidor. Do Mistério, perdão. Ele provar que ele não é responsável pela morte do Mistério. Só que, tipo, é isso, entendeu? As coisas só vão acontecendo e acabou. Realmente dá a impressão de que a história ia ser outra. Aí, ok, o Peter vai responder em liberdade e morar com o Rap. Ele e a May vão morar com o Rap. Aliás, tem um ponto interessante nesse começo de filme que eu queria destacar, que apesar de ter toda essa corrida ali, nas cenas de interrogatório tem uma crítica muito boa à Tia May do UCM. Aliás, esse filme inteiro faz isso de uma forma muito incrível. Ele não tenta em momento algum negar os erros anteriores. Muito pelo contrário, ele aproveita esses erros e joga na cara que tá errado e tenta corrigir. Por exemplo, quando o Jameson tá noticiando que o Homem-Aranha é uma ameaça, que ele é um criminoso, que ele matou o Mistério e blá blá blá, tem uma reportagem aparecendo ali de um cartoon do Homem-Aranha de fralda chorando e embaixo escrito Stark Jr. O que obviamente é uma referência a como a gente trata ele fora aqui como fã. Outro lance é o fato de que o cara que tá
coordenando ali o processo do Peter, vira pra mim e pergunta que tipo de mãe tu é que deixa o teu sobrinho sair por aí durante a madrugada pra bater em bandido e fazer esse tipo de coisa sem se preocupar com ele. Que mãe responsável é essa que larga o filho e incentiva ele? Vai lá, filhão, bate em vagabundo com um pijaminha colado. Entende? Esse tipo de pequenas críticas que o filme vai fazendo, pra mim, é genial. Tem várias delas ao longo do filme. Eu vou citando cada uma à medida que eu for lembrando, beleza? Mas continuando. Tá, a vida do Peter normalizou, entre aspas. Tirando a parte ali que pegaram e mancharam o uniforme dele. Mas deu uma estabilizada, porque ele foi inocentado, mas tem defensor do mistério ali contra ele ainda e tem fã do Homem-Aranha a favor. Beleza. Aí a gente entra no segundo ato, que já é um ato um pouquinho mais estruturado, e como eu falei, tem mais uma daquelas críticas a coisas estúpidas que aconteceram nos filmes anteriores. O Peter e os amigos dele estavam aplicando para as universidades, né? Eles já estão no terceiro ano ali, vão se formar e estão começando a se inscrever para as universidades. No caso, eles querem entrar no MIT, que é o Instituto de Tecnologia do Massachusetts. O lance é que nenhum deles passou porque eles têm afiliação ao Homem-Aranha. E o Peter começa a sentir o peso dessa negativa pelo fato de que é culpa dele os amigos não entrarem na universidade, sabe? Já é um lance muito pesado o fato de que ele destruiu o futuro dos amigos dele sendo egoísta. Egoísta, entre aspas. E é um lance muito pesado o fato de que ele destruiu o futuro dos amigos dele. Tá ligado? Pô, os caras não vão pra universidade por causa dele. Ele literalmente destruiu o futuro dos três ali. Então, ele procura a solução lógica. Ligar pro MIT? Tentar negociar com a MIT? Não, ele vai atrás do Doutor Estranho. Óbvio. Ele vai atrás do Doutor Estranho, pede pro Strange fazer um feitiço de esquecimento para as pessoas esquecerem que ele é o Homem-Aranha. E, ok, quando o Strange está preparando o feitiço, ele começa a adicionar algumas exceções. Ó, eu quero que a minha tia lembre. Ah, o Ned. Ah, a MJ. Ah, não sei quem. Ah, não sei quem. Tá bom, que tal se todo mundo que já sabia que o Peter Parker era o Homem-Aranha continuasse lembrando que o Peter Parker é o Homem-Aranha? Ele quebra o feitiço. O feitiço sai de controle e começa a atrair pessoas que já sabiam que Peter Parker é o Homem-Aranha pro nosso universo. Os invasores começam a aparecer, só que o Peter não nota de primeira. Então, qual que é o lance? O Strange para. Peraí. Depois que o feitiço dá errado. Tu não ligou pro MIT? Tu não tentou nem negociar com eles? Tu simplesmente veio aqui no Sanctum Sanctorum e pensou: pô, vai ser uma boa ideia pedir pro Doutor Estranho lobotomizar o mundo inteiro? Sai, mete o pé. Que esse ponto é mais uma daquelas críticas que eu falei que aconteceram ali no primeiro ato. Esse nível de estupidez é o nível de estupidez do Peter de Far From Home. Que ao invés de simplesmente pegar e deletar uma mensagem do celular de alguém, chama a merda de um drone assassino pra explodir um ônibus. E isso eu achei genial, porque o filme sai fazendo isso durante vários momentos. O plano do lagarto é ridicularizado, o visual do Electro de Tasme 2 é ridicularizado, várias outras coisinhas ali são sacaneadas. Eu achei isso muito bom. Aí, ok. O Peter, ele pensa em ligar pra alguém que tá no MIT, no caso pro Flash Thompson, né, que é o único cara ali que conseguiu passar porque não era amigo do Peter. E ele resolve ir atrás da mulher ali que pode resolver a vida dele, que no caso é aquela mulher que apareceu nos trailers ali na ponte. Ela é a coordenadora, vice-coordenadora, alguma coisa do MIT. E quando ele tá falando com ela, aparece o primeiro invasor, que no caso é o Dr. Octopus. O Peter o Peter e o Homem-Aranha. O Peter e o Octopus começam a lutar e tal, eles saem na porrada, e o Octopus começa a absorver a tecnologia da Aranha de Ferro. Só que aí o Peter consegue encontrar uma forma de controlar o traje, porque a tecnologia assimila os tentáculos do Otto como se fosse um novo dispositivo pareando ali no Bluetooth da Aranha de Ferro. Então ele começa a tomar o controle, salva a mulher do MIT e prova pra ela que ele é um herói. E ela começa a ir atrás ali pra tentar solucionar o problema dele. O lance é que quando tá ele e o Otto ali na ponte, o Norman Osborn aparece. O Duende Verde aparece pra tentar atacar o Peter. O Strange explica pra ele que o feitiço que ele sabotou tá atraindo pessoas de outros universos pro principal.
E ele tem que dar um jeito de resolver esse problema, né? Ele tem que impedir essas pessoas e mandá-las de volta o quanto antes que o feitiço saia de controle de vez. Então o que, que o Peter faz? Ele chama os amigos dele ali, a MJ e o Ned, pra tentar prender os vilões. Ele vai atrás do Electro, ele faz parceria com o Homem-Areia, ele prende o Homem-Areia e ele vai atrás do Norman, que no caso tá no abrigo Festa. E um ponto interessante é que o Norman, pelo menos num primeiro momento ali, quando ele entra no abrigo Festa e tá falando com a May, ele parece um cara que tá realmente querendo ajuda. Porque ele foi na casa dele, a casa dele não existe, não existe Oscorp, ele não tem. Não existe nenhum Osborn no MCU, pelo menos que a gente saiba. Então, assim, é interessante porque o Norman realmente parece um cara que só quer. Só precisa de ajuda. Ele parece um cara carente. Só que tem um lance. A tia May fala pro Peter que esses caras estão quebrados e que eles precisam de uma ajuda. E o Peter, não, esses caras não são minha responsabilidade, eles têm que voltar pra onde eles vieram. Isso daqui não é problema meu. E a May, Peter, tu não foi criado assim. Esses caras precisam de ajuda. Eles não precisam que tu se livre deles, tu tem que ajudar. Esses caras estão quebrados, eles têm problema, entendeu? Tem que ajudar. É esse tipo de pessoa que tu é. Tu ajuda as pessoas. Tu não ignora elas. Ok, ele convence o Norman a ir pessoalmente ali pra sala do Doutor Estranho. E lá, o Doutor Estranho tá prestes a mandar eles de volta pro momento em que eles morreram. E aí começa o grande problema. Porque o Peter não quer que os caras morram. Ele mudou de mentalidade. Quer dizer, ele não quer que ninguém morra. Só que a Tia May falando que eles têm que ser curados, parece que aguçou um pouquinho mais a empatia do Peter. Então ele não quer mandar os caras de volta pra morte, ele quer curar eles. Isso acaba levando a uma briga entre o Homem-Aranha e o Doutor Estranho, o que faz o Peter jogar o Strange dentro de uma cela, pegar a caixa com o feitiço danificado e sair fugindo. Só que aí o Strange vai atrás, inclusive tem uma cena maravilhosa com o Sentido Aranha, inclusive com referência aos raiozinhos de cabeça ali do Sentido Aranha das HQs, onde o Strange tira o Peter do próprio corpo, tá lá na forma astral dele, e o corpo desacordado continua evitando o Doutor Estranho de pegar a caixa. E aí começa uma luta na dimensão espelhada. O que é maravilhoso porque mostra o quanto esse Peter é inteligente. Porque ele descobre rapidamente que a dimensão espelhada nada mais é do que geometria. E ele é um gênio da geometria. Então, quando o Doutor Estranho tá quase subjugando o Peter dentro da dimensão espelhada, voltando pro Sanctum Sanctorum para eliminar os vilões de vez, o Peter derrotou ele. Porque ele jogou teia pra tudo quanto é lado, ele só esperou dar o timing certo, o Doutor Estranho tá todo preso. Ele pega a caixa e vai com os vilões. Qual que é o plano? Curar um por um. Então o que, que ele faz? Ele tira os vilões da cela, leva os vilões pra casa do Rap, que é onde ele tá morando agora, e ele e a Tia May. Ele, a Tia May e os vilões começam a tentar encontrar uma solução para os problemas deles. O Rap guardou uma caixa com. É tipo assim, é um faz-tudo do Stark, tá? Essa vez eu vou passar pano, tá? Pro fato de tecnologia Stark, porque é pra um bom motivo. Não tem duas menções ao Tony Stark no filme inteiro, se eu não me engano. Então, tipo, tá muito equilibrado mesmo. O Peter usa a tecnologia para tentar solucionar os problemas de cada vilão. Por exemplo, o Otto. O problema do Otto é o chip inibidor. O chip inibidor tá danificado, então o Otto tá ouvindo vozes na cabeça, o que faz ele ficar irritadiço e fora de controle. O Peter vai lá e projeta um novo chip para corrigir o problema. Ele curou o Otto, ele resolveu o problema. O Otto não é mais um psicopata. Então, ok. Próximo vilão, o Electro. Ele pega, cria um dispositivo que vai drenar toda a energia que tá no Electro, toda a energia que tá no Max, para ele não ser mais um cara que dispara energia, ser só um cara comum. O lance do Homem-Areia, no caso, era um outro dispositivo que ele ainda ia projetar. O Lagarto precisava de um soro. E o Norman precisava também de um antídoto pra globulina verde que ele injetou. Só que enquanto eles estão ali projetando os dispositivos, o Peter começa a sentir uma ameaça. Que é outro momento sensacional do Sentido Aranha. Na moral, o John Watts nesse filme ele acertou demais no Sentido Aranha. O Peter tá aqui montando o dispositivo pra curar os vilões, pra mandar eles de volta reformados pra casa, quando de repente começa.
Peter começa a ficar. Ele para de ouvir todo mundo ao redor e só começa. O sentido aranha muito intenso na cabeça dele. Ele sai andando pra tentar descobrir qual que é a ameaça. Até que ele reage. Era o Norman. O Norman que tava ali de bonzinho e de gente boa o filme inteiro. Ele se revela como o grande vilão. Ele não quer ser curado. Ele fala que a May, ela tem que ser eliminada porque a May, ela prega uma coisa que não é real. Não existe esperança, as pessoas não são boas de verdade, isso é tudo fachada. Ninguém consegue ser incorruptível e tal. Ele quer provar um ponto. O ponto que ele quer provar é: pessoas boas não existem. Pessoas boas são só pessoas ruins que não têm problemas. Então ele começa a falar também que, tipo assim, você diz que nós queremos nos curar, que nós precisamos nós precisamos ser curados. Nós não precisamos de cura. Nós não temos problema. Deuses não escolhem se precisam ou não serem curados. Deuses mandam. E aí o que acontece? O Electro, que tava para ser desligado, ele arranca o dispositivo do peito, puxa o reator Arc e fica ainda mais potente. O Homem-Areia sai fazendo uma tempestade de areia, o Lagarto se solta, o Duende Verde sai na porrada com o Peter pra tentar matar a May. E o Dr. Octopus é atingido pelo raio do Electro. E aí acaba que todos os vilões escapam e o Peter e o Duende ficam dentro do prédio lutando. E cara, a luta é sensacional, porque ela tem muito mais violência. Tipo assim, o que nivela a violência? É a quantidade de sangue ou o impacto das porradas? Eu não sei. Na minha opinião, é o impacto das porradas. Porque apesar de ter menos sangue por causa da censura ali da MCU, tu consegue sentir a violência pura e genuína da luta do Duende Verde com o Homem-Aranha. Cara, na minha opinião, o Duende Verde nesse filme ele se tornou tá no top 2, tá empatado com o Thanos em questão de maldade, cara. Quer dizer, não, 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 não. O Thanos não é do mal. O Thanos é louco, é diferente. O Duende Verde é de fato do mal. Então o Duende Verde, na minha opinião, ele é de fato o maior vilão do MCU nesse momento. Porque, cara, ele simplesmente enlouquece. Ele passa boa parte do filme ali. Não, eu só quero voltar pra casa, ver o meu filho e ter minha empresa de volta. E aí ele muda. Ele simplesmente muda radicalmente e vira de fato o Duende Verde. E ele abraça a insanidade dele. E ele quer destruir o Homem-Aranha. Não porque o Homem-Aranha fez mal pra ele, mas ele quer destruir o Homem-Aranha pelo que o Homem-Aranha representa. Então o Peter e o Duende saem varando andares, saindo sei lá de qual andar, até o primeiro, até o térreo, no soco. O Peter tá todo arrebentado e ele não consegue nem falar: May, foge daqui. A May fica pra tentar salvar o Peter, porque o Duende tá pra matar ele. E aí ela é atingida pelo planador. Ela é atingida pelo planador, ela cai. O Peter levanta, quer bater no Duende Verde, só que o Duende Verde pega o planador, vira pra ele, pega uma granada de abóbora. Vai, pega. O Peter tenta impedir a explosão, tenta segurar a granada, só que explode tudo. Tu fica em desespero, cara. Tu fica em desespero. E aí a Tia May levanta. Peter, Peter, meu Deus, não sei o quê. O Peter, é tudo culpa minha. É tudo culpa minha, eu não devia ter feito isso. E a May, garoto, você tinha que ajudar essas pessoas, porque é a coisa certa a se fazer. Você, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ela finalmente solta essa frase. E aí logo em seguida, ela morre. Cara, 3 filmes pra chegar na construção do básico do Homem-Aranha. Eu vou te falar, eu não tô irritado, não tô revoltado com isso, muito pelo contrário. Pra falar a verdade, eu acho que o MCU, eles foram bem consistentes nesse ponto. A Sony, no caso, e o MCU, foi bem consistente nesse ponto de simplesmente, beleza, não vai ter Tio Ben, não vai ter Tio Ben, mas a gente vai adaptar o arco pra ter a evolução verdadeira do Homem-Aranha. Porque até então, nada do que aconteceu com o Peter foi suficiente pra ele ter esse momento de virada, de ser o cara que quer ajudar as pessoas porque é a coisa certa, não ajudar por diversão. Ele não age porque é divertido, ele age agora porque ele quer ajudar. Então, tipo, beleza, a Tia May morreu. E pra piorar tudo de vez, não só foi o Duende Verde que matou, como quando ele tá ali com a May morta, chega a polícia porque o Jameson denunciou. Ele leva um tiro ainda e tenta fugir dali do local. E ainda por cima,
O Jameson fala pra todo mundo como o Homem-Aranha tem um legado de tragédia, como ele estraga a vida de todo mundo e como o Homem-Aranha é um psicopata maníaco que simplesmente estraga tudo que toca. E cara, essa cena, ela é poderosa, tá ligado? Porque tá ali o Peter, depois da tia dele morrer, parado num outdoor gigantesco com o Jameson falando diretamente pra ele ao vivo, mas tipo assim, com as falas direcionadas pro Peter, que não pode dizer absolutamente nada, porque o Jameson tá falando do Peter Parker, não só do Homem-Aranha, ele tá falando do Peter Parker. O sentimento que eu tive nesse momento foi o mesmo de História de vida anual, no caso. Que o Jameson liga pro Peter pra falar como um Homem-Aranha é um maldito e um desgraçado por ter matado a Gwen Stacy. Só que no caso de História de Vida, o Jameson não sabia que o Peter era o Homem-Aranha. E aqui, pelo fato dele saber, pesa muito mais. O Peter tá destruído por dentro. E tá muito mal. E aí começa o terceiro ato. Quando o Peter derrotou o Doutor Estranho lá no meio ali do segundo ato, antes de resolver ajudar os vilões e levar eles pra casa do Rap, ele derrotou o Doutor Estranho, né? Prendeu o Doutor Estranho na dimensão espelhada e levou aquele anel de acesso dele pra viajar entre dimensões, né? O Ned, ele ficou com esse anel. E ele tava usando o anel ali. E ele começa a falar com a Zendaya, com a MJ ali, sobre como ele quer falar com o Peter. E começa a brilhar um negocinho ali de fundo. Ele começa a agitar mais a mão. Começa a brilhar mais. E ele vai, abre um portal. Adivinha quem sai? Andrew Garfield, o Aranha de Amazing Spider-Man. Esse maldito, esse rato, pilantra, safado, vagabundo que mentiu pra todo mundo que não ia estar no filme, ele tava. O Peter Parker de Amazing Spider-Man aparece. Porque ele também foi sugado pelo feitiço do Doutor Estranho. Só que ele tava perdido em alguma outra parte de Nova York. E ele começa a conversar com a MJ e com o Ned. Ele começa a, tipo, não, pô, eu sou Homem-Aranha também. Eu sou Peter Parker. A minha terra, eu também tenho um Homem-Aranha. E ela, não, prova, ele gruda no teto e tal. É uma cena divertida. Só que aí o Ned, não, eu quero falar com o verdadeiro Peter Parker. Cara, cara, que. Eu nunca achei na minha vida que eu ia chegar aqui e falar isso, tá ligado? Eu nunca achei que eu ia chegar nesse dia, mas a gente tá ali com o Ned do MCU abrindo um portal e sai o Tobey Maguire. Sai simplesmente o Peter do Tobey Maguire, que a gente não vê tem 14 anos. Cara, eu gritei no cinema. Eu gritei, todo mundo gritou, virou estádio. Eu quase chorei dentro do cinema. Porque, cara, quando na minha vida que eu vou esperar que duas versões de Homem-Aranha vão se encontrar no cinema com uma terceira versão atual? Nunca, nunca. O que acontece? O Ned conseguiu atrair os dois ali e o Ned começa a explicar para os dois, junto da MJ, o que aconteceu com o Peter. E eles tentam procurar o Peter porque o Peter sumiu. Cada um deles tem um lugar especial. O Tobey tem o edifício Chrysler, o Andrew tem o Empire State e o Peter do MCU tem o teto da escola, porque é quando ele tá com a MJ. Eles vão ali, né? O Ned e a MJ chegam ali pra consolar o Peter e falam que trouxeram duas pessoas pra falar com ele. No caso, os dois Peters. E o Peter não quer falar com eles, ele tá de mal, ele tá bolado, ele quer, tipo, beleza, eu vou apertar o botão, vou mandar de vocês de volta pra casa de vocês, eu não queria que nada disso acontecesse. E aí o Tobey começa, ele fala, minha tia acabou de falar, a minha tia me falou que com grandes poderes, aí o Tobey pega e completa, vem grandes responsabilidades. E eles começam a perceber que eles têm similaridades entre si. E aí o filme começa a fazer sentido. Tudo que estava perdido e corrido ali no filme começa a se alinhar e começa a fazer sentido. E deixa de ser só uma história genérica de fanservice de Aranha-Verso e se torna Homens-Aranha. Não Aranha-Verso, Homens-Aranha. Porque Homens-Aranha é muito diferente de Aranha-Verso. Aranha-Verso é uma história genérica. Aranha-Verso é uma história só de vários Homens-Aranha lutando pela sobrevivência contra o Morlun e a família dele. Homens-Aranha tem coração. Homens-Aranha não foi feito só pelo marketing. O primeiro volume da história, pelo menos, tem alma.
tu consegue sentir a primeira interação de Peter Parker e Miles Morales. Então, tipo, tu vê toda a experiência do Peter Parker do universo principal sendo transmitida pro Miles Morales em algumas falas, em alguns momentos. E é exatamente essa sensação que tu tem vendo o filme do Tobey e do Andrew falando com o Tom. Falando das coisas que eles viveram, das coisas. Um pouquinho da lição de vida que eles carregam. E vale ressaltar que, cara, é interessantíssima a química entre os três, cara. Eles realmente parecem parentes, tá ligado? Parece mesmo que eles são a mesma pessoa em versões diferentes. Toda a dinâmica do Andrew falando com eles, cara, eu amo vocês, ou então falando que ele é um derrotado. O Tobey falando pra ele, bora, eu quero que você fale, eu sou espetacular, bora, fala. Eles falando dos vilões mais esquisitos que eles enfrentaram. Tudo isso, cara, é muito maneiro. É muito legal ver a troca de gerações que é feita nesse momento. Eles se juntando no laboratório para criar as soluções do para cada vilão, usando química e tecnologia, não só Stark, só tecnologia pura e simples dentro do laboratório da escola. E aí eles começam a desenvolver o plano e vão até a Estátua da Liberdade. Eles atraem todos os vilões para lá. Os três começam meio descoordenados ali, se atrapalhando, porque eles não trabalham em equipe. E até que chega num ponto que eles começam a reagrupar. E aí eles decidem, não. O Peter da MCU é o Peter 1, o Tobey Maguire é o Peter 2 e o Andrew Garfield é o Peter 3. E aí os três começam a agir em conjunto, lutar contra o Electro, contra o Lagarto, contra o Homem-Areia. Aos poucos eles vão curando os vilões ali, resolvendo os problemas. Até que chega num ponto que falta só o Electro. Eles estão ali na merda porque não conseguem derrotar o Electro. E o Electro tá, tipo, muito poderoso até que chega o Dr. Octopus. Que parece que vai ajudar os vilões, só que ele ajuda os heróis. Ele pega o Electro, arranca o reator Arc e coloca a bateria que vai drenar os poderes dele. E a dinâmica de cada aranha com cada vilão é muito boa, cara. O Peter do Tobey falando pro Areia: pô, Flint, fica aqui dentro, tá? Tu vai estar seguro aqui. Relaxa que a gente vai te devolver pra tua família, tu vai ver tua filha de novo. Ele encontrando o Dr. Octopus e o Dr. Octopus, ah, garoto, como é que você está? E ele falando, tentando ser melhor. Todo esse clima de fim de filme é muito bom, é muito mágico. Até que chega o Duende Verde. Tava tudo se resolvendo, tava tudo indo bem. Até que chega o Duende Verde. O Duende Verde é o último vilão a voltar ali pra chegar pra batalha final da Estátua da Liberdade. E cara, ele simplesmente chega, taca um monte de bomba ali, tenta explodir o pessoal. E quando o Doutor Estranho vai pegar, o Doutor Estranho no caso consegue se libertar de fato e chegar ali na batalha final, ele vai usar o feitiço. O Duende Verde tinha prendido uma granada dentro da caixa. A caixa estava contendo o feitiço. Quando a caixa explode, libera o feitiço e sai um monte de rachadura cósmica, soltando, trazendo várias outras versões de vilões do Aranha para a nossa realidade. Pro MCU, no caso. E é legal porque tem uma referência rápida ali ao Kraven, ao Rhino, alguns outros vilões que eu não consegui pegar, mas eu vou procurar depois, eu vou falar um por um aqui. E aí, beleza, a gente chega no momento final ali. O Strange tá segurando o feitiço, impedindo que a realidade frature ainda mais. E a gente tem o Aranha do Tom contra o Duende Verde. Cara, é uma luta muito violenta. Tu consegue sentir todo o ódio interno, reprimido do Peter pelo Duende ter matado a Tia May. E ele bate no Duende cada vez mais pesado. Tem um momento que o Duende tá apanhando tanto que ele vira aqueles bonequinhos quando tu aperta o botão troca o rosto. Dá um soco ele tá rindo, dá um soco ele tá triste, dá um soco ele tá confuso, dá um soco ele tá com risada maliciosa. E o Peter continua batendo, vai desmaiar o Norman. Ele pega o planador pra atacar no Norman. O Peter do Tobey chega e impede ele. Porque com um trocar de olhares, o Peter do Tobey consegue passar pro Tom a seguinte sensação: isso não é o que a gente faz, a gente é melhor do que isso. E parece que o Peter do Tom vai se acalmar, o Duende Verde esfaqueia ele. E aí o Peter do Tobey cai, o Peter do Tom fica confuso, o Andrew não sabe o que fazer, ele pega, joga a cura do Duende, ah, e agora? O que você vai fazer, Homem-Aranha? Você vai me matar? Não, ele não vai te matar, ele vai te curar, porque é isso que ele veio fazer. Ele veio curar os vilões. Ele prometeu pra ele mesmo que ele ia resolver os problemas dos vilões com a cura, e é isso que ele tá fazendo. Nenhum dos vilões foi morto, todos eles foram curados. E aí ele tenta se conversar com
os aranhas, o Strange explica pra ele que ele não tem tempo porque o feitiço tá pra se dissolver. E aí, o que tu vai fazer? E agora, o que tu vai fazer? Ele tenta falar com os aranhas e os outros aranhas. Cara, relaxa, a gente entende. Todos nós somos Peter Parker, a gente sabe como é que a gente pensa. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Os três se abraçam ali e o Peter vai falar com o Ned e com a MJ. Ele vai pedir pro Strange fazer as pessoas esquecerem que ele é o Homem-Aranha. Então o relacionamento dele com a MJ nunca vai ter existido. E a amizade dele com o Ned também não. E aí o Strange faz. E o Peter vai embora. E aí a gente chega no epílogo, né? Que, cara, é sério, esse epílogo é o ápice do Homem-Aranha. Toda a aura, toda a essência, tudo o que envolve o Homem-Aranha tá nesse epílogo. O Peter vai, ele vai até o café onde a MJ trabalha desde o começo do filme. Ele chega lá, o Ned tá ali também. Ele fica olhando, nenhum dos dois lembra que ele existe. Ele tá com um bilhete pronto pra entregar pra MJ, ele vai falar com ela, ele pede um café e ele fica... Não, tá, eu vou querer só um café. Ele pega o café e vai embora. Porque ele não quer meter a MJ nisso de novo. Ele vê que ela tá ferida ainda e ele não quer que ela se machuque de novo. Então ele vai embora. E aí ele vai visitar o túmulo da tia May. O Rap tá ali, só que o Rap também não lembra que o Peter existe. Ele vai morar de aluguel. Ele tá fazendo supletivo, porque como ele não existe mais, ele nunca teve histórico de ensino médio, então ele vai ter que fazer o ensino médio através de supletivo. Ele tem que pagar aluguel. E aí chega um momento mais incrível. O Peter morando sozinho, de aluguel, num apartamento todo ferrado, com a frequência da polícia no celular, um traje feito à mão, e ele sai pra salvar as pessoas, porque é isso que ele faz, com o uniforme mais perfeito possível. Isso é o ápice do Homem-Aranha, cara. A gente teve o que a gente sempre sonhou, um Homem-Aranha de verdade. Ele deixou de ser o Stark Jr., que mora com a tia May, num apartamento mais ou menos ali, que ganha traje tecnológico e que precisa de ajuda dos outros, pra virar um cara completamente independente, que mora só, que paga aluguel, que é pobre, que faz o traje na máquina de costura. Cara, o final desse filme é lindo, cara. O final desse filme é maravilhoso. Só que o problema é que a forma como foi feito é esquisita. Porque tem um lance. O feitiço é: o mundo esquecerá que Peter Parker é o Homem-Aranha. Todo mundo lembra disso, tá? O mundo vai esquecer que Peter Parker é o Homem-Aranha. Só que do jeito que ficou no final, não é isso que aconteceu. É: o mundo esquecerá que Peter Parker nunca existiu. Ou melhor, o mundo esquecerá que Peter Parker alguma vez existiu. É basicamente esse o feitiço que o Strange lança. Porque assim, uma coisa é o Peter não ser lembrado como Homem-Aranha. Outra coisa completamente diferente é o Peter não. É as pessoas não lembrarem quem é Peter Parker. Entendeu? Tipo assim, o feitiço foi feito de um jeito tão bizarro. Pro Clarim funcionou. Pro Clarim funcionou porque o Jameson continuou falando mal do Homem-Aranha ali. Só que dessa vez, falando que o Homem-Aranha, se ele fosse um homem de verdade, ele tirava a máscara e mostrava quem era. Ele tá com uma mega equipe de produção. E, assim, o Rap, que namorou a Tia May, ele lembra de ter namorado a Tia May, ele não lembra que o Peter existe. Ele não sabe nem que o Peter é sobrinho da May. É... Ele tá fazendo supletivo justamente porque não existe histórico escolar. Então, tecnicamente, ele nunca estudou no ensino médio. Então, assim, abre um monte de brechas esse feitiço. Eu tô na dúvida se eu faço um vídeo só analisando o furo de roteiro desse filme. Mas, assim, uma coisa eu já adianto. Pra mim, esses são os dois únicos problemas. O primeiro ato ser muito corrido e muito bagunçado. E o feitiço que o Strange lançou que não faz o menor sentido, tá? Pra mim, esses são os dois problemas do filme. Mas, de certa forma, ainda assim, é um soft reboot do personagem. A gente vai ter, de fato, o Peter Parker, Homem-Aranha, daqui pra frente, né? E assim, eu tô muito satisfeito com esse final. A nota que eu dou pro filme é 8,5 de 10, colocando ele, assim, entre os 3 melhores live actions do Homem-Aranha e os 4 melhores filmes de todos os tempos por causa de Aranha Verso, tá? E é isso.
Cara, é isso que eu tinha pra falar sobre Homem-Aranha Sem Volta pra Casa. Realmente é um filme muito bom, mas que comete alguns erros meio esquisitos, o que acaba rendendo uma redução na nota. Acaba dando ali uma pequena confusão, até porque o roteiro é muito simplista, mas traz alguns detalhezinhos assim meio zoados no meio, que eu não lembro de cabeça agora, porque eu tava muito empolgada na hora de ver o filme, mas eu sei que tem problema. E é isso, cara. É isso que eu tinha pra falar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal se tu ainda não for inscrito. Compartilha com os teus amigos, tá bom? É muito importante, esse canal tá crescendo. Bora lá, bora dar uma forcinha aí, por favor. E é isso. Vejo vocês ainda essa semana. Até a próxima aí. Tchau.